Vamos então comentar aqui numa série de vídeos a Emenda Constitucional 132 de 2023. A Emenda 132, ela altera artigos da Constituição dedicados ao direito tributário e ao direito financeiro e promove uma reforma tributária, uma profunda reforma tributária, sobretudo na tributação do consumo. Alguns vídeos aqui deste canal já comentavam a reforma tributária no que diz respeito à sua tramitação, algumas questões que poderiam ser levantadas já durante a sua tramitação. Nestes vídeos que se iniciam agora, se fará um comentário da própria emenda, do próprio texto constitucional do direito positivo hoje vigente, da Emenda Constitucional número 132. Neste primeiro vídeo, começaremos tratando do primeiro artigo modificado, acrescentado pela emenda à Constituição, que é o artigo 43 da Constituição, ao qual se inclui um parágrafo 3º que estabelece que, sempre que possível, a concessão de incentivos ou dos incentivos regionais a que se refere o parágrafo 2º, inciso 3, deste mesmo artigo 43 da Constituição, considerará critérios de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Esse dispositivo aqui, colocado no artigo 43, já trata de que incentivos regionais, incentivos tributários, incentivos fiscais e financeiros que digam respeito ao direito tributário e ao direito financeiro, eles devem levar em conta, eles devem ter a preocupação de levar em conta critérios ambientais, como diz o artigo, sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. E aqui algumas observações são importantes. A primeira, sempre que possível, no início do parágrafo, deve ser lido da mesma forma como se leu sempre que possível do parágrafo 1º do artigo 145, que trata da capacidade contributiva e do caráter pessoal dos impostos. Não é um conselho, não é uma recomendação, se der, se você tiver afim, se quiser. Não, é sempre que for possível, é obrigatório. Só não é obrigatório se não for possível. E o direito apenas regula as condutas possíveis. O direito não regula condutas impossíveis. Ele regula exatamente aquelas condutas que são factualmente possíveis. De fato é possível fazer de um jeito ou de outro. Existe a liberdade de fato para que as coisas aconteçam de uma forma ou de outra forma. E aí o direito, de uma forma a prescrever, dentro do que Kelsen chama de ciência da imputação, o direito determina que uma daquelas condutas seja seguida e não a outra. Ele diz que devido é de um jeito e não de outro, mas ambos, em tese, factualmente falando, são possíveis. Então não existem leis proibindo as pessoas de respirar, de morrer, ou obrigando as pessoas a baterem as mãos e voarem. As leis, elas não comandam condutas, não obrigam condutas absurdas, impossíveis, e nem proíbem também o que seja impossível de ser proibido. O direito regula aquilo que poderia acontecer ou não, e o direito não deve acontecer. E aí eu digo aqui poder no sentido factual, no sentido causal. Então sempre que possível sempre que for viável faticamente e sempre que for viável juridicamente, sempre que não contrariar outras disposições da Constituição e sempre que de fato seja viável, deve ser seguido o critério de sustentabilidade ambiental e de redução das emissões de carbono. Essa é uma preocupação que o mundo inteiro tem se inclinado para ela. A Europa, por exemplo, agora tem as chamadas CBAMs, ou Cross-Border Measures, Cross-Border Adjustment Measures, que são medidas de ajuste de cruzamento de fronteira, de passagem de fronteira, que quando a União Europeia importar bens de países que não têm uma tributação ambiental, que não se preocupam com questões ambientais na sua tributação e que, portanto, não oneram a geração de carbono, a União Europeia, que tributa aqueles que geram carbono, ela tributará os produtos que vierem de países que não tributem a geração de carbono. Portanto, se o Brasil não cobrar tributos ambientais, a União Europeia cobrará pelo Brasil e ficará com dinheiro em relação aos produtos brasileiros que lá chegarem. Essa questão das CBAMs é uma questão mais complexa, é uma questão que demanda análise em outro vídeo, não é o propósito deste tratar do assunto, mas apenas se referem às CBAMs para dizer que no mundo inteiro a questão ambiental passa a ser uma preocupação efetiva e que se reflete inclusive no direito tributário, que pode o tributo ser usado como uma ferramenta indutora, com sua função extrafiscal, de estimular comportamentos ecologicamente ou ambientalmente
saudáveis, e é o que se preconiza aqui no parágrafo 4º do artigo 43 em relação aos incentivos regionais. Como nós veremos nos comentários a outros vídeos, há diversos outros artigos ou dispositivos da reforma da emenda 132 que revelam, que refletem essa preocupação com o meio ambiente. Se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos comentários, será comentada toda a emenda constitucional 132, que trata da reforma tributária, e depois, oportunamente, a legislação complementar. Só lembrando que a emenda altera a Constituição não cria nenhum tributo, ela outorga competências, os tributos serão criados por lei e essas leis ainda serão editadas. Nós comentaremos os artigos da Constituição para que nós possamos antecipar como essas leis poderão ser e como não poderão, o que nos espera, o que podemos esperar dessas leis, como elas podem ser, como não podem, para que possamos depois, quando vier a lei complementar, as disposições dessa lei complementar possam ser comentadas. Até um próximo vídeo.